Olha aí, onde eu tô. Menos 30 fora, 40 graus dentro. Eu acho que eu vou ficar doente. Mentira, mãe, tá tudo bem. Esse local onde a gente tá agora é muito remoto. O único acesso aqui é de ou hidroavião no verão ou de ski plan no inverno. Esse treco aqui, eles chamam de Hot tub. hot tub. A gente tá aqui, ó, nessa água fervendo. E a temperatura aí, se é que essa câmera ainda tá funcionando, é em torno de menos 25. Talvez até um pouco mais. É frio demais, né? O nosso plano de ver a aurora boreal aqui no Canadá, a gente está meio que em aberto, né? Não tem como prever. A atividade da aurora é uma coisa muito instável e nesse momento aqui a nossa chance é muito pequena. Mas em compensação, olha aí, a gente está tomando um banho de hidromassagem outdoor com menos 30 aqui fora e quase 40 graus aqui dentro. Então é uma experiência espetacular. E se a aurora vier hoje, amanhã ou depois de amanhã, ótimo. Se não vier também, a gente tem várias outras atividades aqui para fazer. Isso porque tá calor. Quando tá nevando assim, a temperatura não fica tão alta, tão baixa, né? Quando o céu tá limpo, a gente pode chegar aqui até menos 53. Então tudo aqui em volta congela, inclusive a nossa touca, o nosso cabelo. A gente só está em condições aqui de gravar esse vídeo porque a água tá quentinha. Tá muito quente, está fervendo. 2h30 da tarde, a gente vai dar agora uma saída para fazer uma caminhada aqui na região. Vamos fazer uma trilha e para fazer essa trilha a gente vai precisar usar esse snowshoe. E é como se fosse uma mini prancha que vai acoplada aí na nossa bota para evitar que você afunde demais os seus pés na neve. Então a gente vai andar por trechos aí que a neve vai estar mais alta e esse acessório aí vai colaborar para a gente fazer um pouco menos de esforço. A Isabela tá botando aqui o snowshoe dela e o negócio aqui tá bruto, viu? Tá congelando a mão? Tá. A gente não pode ficar muito com o corpo exposto por causa da baixíssima temperatura e das possíveis queimaduras na pele que você pode sofrer. Então é isso. Deve estar aí seus menos o quê? 20, 30? Tá menos 23. Menos 20 burdoada. E a gente vai sair para dar um passeio. Vamos dar um rolê, fazer uma caminhadinha aqui para exercitar, dar uma aquecida no sangue, porque mais tarde vamos atrás da aurora boreal de novo aí. Esse sapato da neve, olha, ele não deixa você afundar tanto na neve. Embaixo ele tem algumas travas. Mostra aí, amor, como é. Ó, ele encaixa na sua bota e mostra embaixo os spikes. E depois que você calça esse negócio, você tem que ajustar aqui, ó, para ele ficar bem apertado e o seu pé não sair. A gente acabou de começar a nossa caminhada. É bem estranho caminhar com esse sapato aqui, mas
É a recomendação dos locais. Então vamos lá, né? A Isabela tá aqui, junto com a Alexia, uma amiga que a gente conheceu aí na viagem. Conhecemos um pessoal aqui e ela tá fazendo a caminhada junto com a gente. Então vamos lá. Eu tenho que ir alternando a minha mão, porque não pode ficar muito exposta por causa do frio. Mas até o momento está tranquilo. O visual é fantástico, né? A gente está caminhando aqui nessa área toda arborizada, cheia de neve, um frio de matar. Mas é bom que aquece o corpo, né? Dá uma circulada no sangue. A neve começou a ficar mais alta e aqui tem uma ponte. A gente está atravessando uma ponte. Estamos seguindo aí pela trilha. Aqui no meu lado esquerdo está o lago onde nosso avião pousou. E nesse momento aqui eu estou com um pouco de calor, porque é uma mistura, né? A temperatura é muito extrema, mas como você está fazendo exercício, caminhando aqui com essas botas pesadas, esse sapato mega esquisito, você acaba suando um pouco. Meu casaco é bem reforçado, aguenta temperaturas muito baixas, então é estranho, porque uma hora você sente calor. Aí no caso aqui eu já tirei uma luva, baixei a minha balaclava e já tô começando a sentir um pouco de frio. E você não pode se descuidar, porque às vezes ele te pega, né, desprevenido, e quando você vai ver, você já está com uma queimadura na pele. Então tem que ficar sempre ligado,
porque no caso aqui da gente, nós não estamos acostumados com esse tipo de atividade, nem com esse tipo de clima. Então a gente tem que respeitar bastante aí a natureza, como a gente faz em todo lugar, e tomar bastante cuidado para não se machucar. Então vamos lá. Fantástica aqui a experiência de caminhar nessa floresta, e as árvores estão todas cheias de neve. Realmente é uma experiência única, né? Você viver um pouquinho do que o pessoal aqui vive. Para eles isso aqui é uma coisa normal, mas pra gente é simplesmente viver nessa realidade aqui. Realmente é quase que impossível pra gente imaginar, mas existe sim, gente. Existem pessoas que moram por aqui e que estão sempre em contato com esse tipo de situação aqui, e às vezes até piores. Quatro e meia da tarde, e a previsão da luz começar a cair é a partir de agora. 4h45, 5 horas, começa a escurecer e a gente está mais ou menos no meio da trilha. É uma paisagem espetacular, e como é tudo novidade pra gente, a gente tem feito algumas paradas para se ambientar, né, com esse lugar. E a gente está acostumado a fazer trilhas no Brasil, e as condições são totalmente diferentes, né? Então a gente está fazendo uma bela de uma caminhada, e a noite vai começar a cair, e é uma região selvagem. A gente está aproximadamente aí 400 quilômetros do Círculo Polar, a região aqui dos territórios do noroeste do Canadá, e é uma região assim totalmente selvagem, com muita vida, né? Com muitos animais e com temperaturas extremas. Então a gente está carregando aqui algumas lanternas, e por motivos de segurança ficou tudo avisado lá onde a gente está hospedado, né? Tem todo um procedimento de segurança caso a gente não retorne no horário combinado. Tem snowmobiles que podem vir em busca da nossa trilha para nos resgatar caso aconteça alguma coisa. Se Deus quiser não vai acontecer nada, mas a gente está com lanternas e a gente está na trilha, mas às vezes a trilha demora mais do que a gente imagina, por diversos fatores. Então vamos seguir. O nosso plano agora é entrar dentro do lago congelado e caminhar de volta até o nosso lodge, talvez com neve até na cintura, mas vamos ver que bicho que vai dar. Vamos lá. É tipo Jamaica abaixo de zero. Isabela acabou de tomar um tombinho aqui, nada demais, tudo tranquilo, tudo sob controle. Tá só se adaptando aí ao equipamento. Isabela, it's again in trouble. Oh. I'm okay. Por que ela é sempre assim? Por quê? Por isso que ela combina comigo, mas ela é tipo uma versão pior minha. Tipo, ela é a versão demoníaca do MK. Ela só quer arrumar confusão. Olha a cagada. A gente chegou aqui no ponto mais alto aqui da região. Não é nada demais, são 250 metros apenas. Mas um lugar plano e selvagem como esse aqui, 250 metros dá para ver praticamente tudo, inclusive o nosso lodge. A gente vai ter que voltar aí caminhando por essa floresta aqui, toda congelada. Então muito provavelmente vamos pegar a noite. Por incrível que pareça, eu suando muito, com muito calor, por causa do esforço físico. Então são trechos de subida e descida,
e a trilha é completamente tomada pela neve. Então você não vê aonde tem raiz, aonde tem pedra. No caso, eu tô pisando numa agora, e você não vê absolutamente nada. Mas com esse sapato aqui facilita muito, né? Com esse snowshoe, essa mini prancha, que facilita muito. Agora a gente tá jantando. E aí, amor? Uma pena que hoje o tempo não tá aberto pra gente sair pra ver a aurora, né? Ou será que tá? Qualquer coisa quente nesse lugar é uma dádiva de Deus. A esperança de abrir o tempo hoje era 0. E do nada, o tempo abriu. O céu tá cheio de estrela. E hoje a atividade da aurora tá moderada. Então, existe uma chance do primeiro dia a gente conseguir ver as Northern Lights, a aurora boreal. Na verdade, é para isso que a gente veio pra cá. Porque quando ela aparece, ela não tem tempo, ela não tem hora, ela simplesmente vem. A gente tem que sair agora, são 7 e pouco da noite. Normalmente ela aparece muito mais tarde, mas como aqui é um lugar absolutamente sem luz, deserto, selvagem, a gente já sabia que poderia acontecer dela aparecer aí 7, 8 da noite, e se o céu ficar limpo, ela pode rolar aí até 2 horas da manhã. Então é muito imprevisível, né? Depende muito das nuvens, porque a atividade de aurora aqui é frequente, é tipo sempre. Então a gente está muito na dependência da cobertura das nuvens. Então, uma coisa que é legal falar também é que a gente fica escravo de ficar olhando previsão do tempo, achando que vai fechar, porque a gente chegou aqui com o avião balançando por conta das nuvens. A gente pegou neve o dia inteiro na piscina. E agora de noite o tempo simplesmente resolveu abrir. Então é a nossa chance. Então vamos lá. Vou tirar minha luva aqui e vou puxar minha balaclava durante alguns segundos, porque aqui poucos segundos fazem muita diferença na sua pele. A temperatura é muito baixa, deve estar aí menos 30, menos 35. Não tem como a gente medir agora, é uma situação bem extrema. A gente está aqui fora e na nossa primeira noite a aurora já mostrou as caras aqui. O céu que estava completamente fechado abriu e a gente está conseguindo ver uma bela de uma aurora boreal no primeiro dia aqui na região de Yellowknife. Eu vou botar minha luva de novo e vou puxar aqui, porque aqui a temperatura pode te machucar bem feio. Então é espetacular, a gente está conseguindo fazer essas imagens na primeira noite. E a gente ainda tem mais 2 noites aqui. Então a gente só tem a agradecer por estar num lugar como esse. Olha aí, estamos aqui no Lodge e olha quem apareceu. Ela acordou a gente 1 da manhã pra dar esse show aí, ó. O primeiro show da viagem.